aí, pessoal, questão de número 27 do capítulo 6. Nós temos dois blocos com 3,6 newtons e 7,2 newtons de peso, estando ligados por uma corda sem massa e deslizam para baixo em um plano inclinado de 30 graus. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco mais leve e o plano é de 0,1. E o coeficiente de atrito cinético entre o bloco mais pesado e o plano é de 0,2. Supondo que o bloco mais leve desce na frente, determina o módulo da aceleração dos blocos, na letra A, e a tensão da corda, letra B. Então, nós temos esses dois blocos conectados por uma corda, né, que ela vai estar sob tensão, e o bloco mais leve é o bloco da frente e o pesado é o de trás. Eles estão descendo esse declive com um ângulo de 30 graus e ele quer saber qual é a aceleração desse conjunto e qual é a tensão na corda entre esses dois blocos. Isso significa que o conjunto desce de modo a manter uma tensão entre eles, ou seja, o bloco de trás ele não desce numa velocidade, podemos dizer assim, maior do que a do bloco da frente, que aí não teria tração na corda. Isso significa que eles descem como se fosse um corpo só. Então vamos fazer a análise das decomposições das forças que atuam em cada bloco. E nós temos ali, para o bloco mais pesado, né, o nosso bloco L ali, nós vamos ter a força normal. Esse L é para diferenciar as componentes das forças de cada bloco, tá? Então vai ser L e o outro eu vou dar outra letrinha aí que eu não lembro qual é. Então nós temos a força, peso desse bloco que está inclinado, né, em relação ao horizonte em 30 graus, nesse caso em relação ao eixo Y, né, por semelhança de linhas, né? Então nós vamos ter a componente Y desse bloco, que mais uma vez é o vetor adjacente ao plano, quer dizer, ao ângulo. Então, portanto, vai ser o cosseno. Dessa forma, a componente x vai ser o seno. Nós temos a força de atrito cinético, já que o objeto está em movimento, e a tração na corda. Então, essas são as forças atuantes no bloco mais pesado. No bloco mais leve, nós vamos ter a força normal, R, que é para diferenciar ali do L. A força peso com a mesma inclinação, né, que o bloco mais pesado. Então, portanto, de maneira análoga, nós vamos ter a componente Y, né, o módulo vezes o cosseno, e a componente X dessa força peso, né, já que ele não está paralela, ela não está paralela nem ao eixo X nem ao eixo Y. Nós vamos ter a força de atrito cinético e a força de tração nesse bloco. Então veja aí as componentes que atuam, né, os vetores, forças que atuam sobre cada um do bloco, e lembrando que eles descem em conjunto. Então, para que eles deixem em conjunto, todas essas forças aí elas têm que estar relacionadas, né, entre si, né? Ou seja, qualquer alteração na variável vai alterar aí a tensão na corda. Então, a gente tem que tratar essas grandezas de forma que mantenha a tensão na corda específica para essas condições, né, que está sendo dada. Então, para o nosso eixo Y, né, que a gente sempre começa com ele, pois não há movimento nesse eixo, e, portanto, a nossa força resultante nesse eixo vai ser nula. Então, para o bloco R, que é o da frente, o mais leve, nós vamos ter que a força normal é igual à componente y da força peso e, portanto, igual ao módulo da própria força peso vezes o cosseno de θ. Para o bloco L, né, o bloco mais pesado, a mesma coisa, né, de maneira análoga. Então, nós vamos ficar aí com a força normal igual ao módulo da força peso vezes o cosseno do ângulo. Lembrando que a força de atrito, né, deixei aí S, né, mas na verdade é cinético. Né? Lembrando que a força de atrito é o coeficiente vezes a normal. Né? E aí, portanto, a gente faz a substituição, né, e fica o coeficiente vezes a componente de cada um dos pesos desse bloco.
Então, a nossa força, quer dizer, a nossa força resultante em x, né, agora, né, que a gente vai analisar em x, pois a gente quer a aceleração do bloco e, portanto, essa aceleração está no eixo x, pois o movimento se dá nesse eixo. Ela vai ser descrita, né, pelo sisteminha de equações da força resultante que atua nesse eixo, para o bloco mais pesado e para o bloco mais leve, né? O bloco mais leve R e o bloco mais pesado L. Então, nós temos para o nosso bloco mais leve a componente x da força, que atua no sentido positivo, né? Que a gente vai considerar aqui como sendo na direção do movimento, apesar do nosso esqueminha ali dos eixos x e y, né? Tá ali especificado, né? Para a gente se orientar, mas aqui eu esqueci deles, né? E escolhi como sendo positiva a direção do movimento. Então, vai ficar a componente x da força do objeto mais leve, menos a tração, menos a força de atrito cinético. Para o bloco mais pesado, né, a equação de baixo, a componente x da força-peso e a tração na corda, que atua na mesma direção e, portanto, no sentido do movimento, menos a força de atrito cinético, que atua no sentido contrário ao movimento e, portanto, negativo. A gente pode eliminar as forças de tração, né, já que é a ação e reação da, da força que atua na corda. Elas têm o mesmo modo, sinais contrários, então elas vão ser eliminadas da equação. Portanto, a nossa equação fica aí, a soma das forças resultantes de cada bloco vai ser igual às componentes x da força-peso de cada um dos blocos, menos os termos do coeficiente de atrito estático de cada um dos blocos. A gente pode abrir mais essa equação, né? Já que a gente quer a aceleração do conjunto, a aceleração resultante do conjunto vai ser a mesma, né? Já que eles descem como um corpo só. Então, a massa do objeto mais leve vai ser multiplicada pela aceleração, mais a massa do objeto mais pesado vezes a aceleração, vai ser igual aí a componente x da força-peso de cada um desses blocos. Então, portanto, o módulo do peso vezes o seno do ângulo de inclinação dessa declive, né? Dessa ladeira íngreme. E também, né, subtraído pelos termos ali da força das forças de atrito cinético, né, que é o coeficiente vezes a normal, e a normal de cada um deles é o módulo da força-peso vezes o cosseno do ângulo θ. Com isso, a gente pode colocar em evidência ali na frente, né, nós temos ali seno vezes seno, então colocando esse seno em evidência, né, então vai ficar aí o seno que multiplica a soma das forças peso de cada um do bloco. E do lado esquerdo da igualdade, a gente coloca em evidência também a aceleração, que essa é a variável que nos interessa para a letra A. Então fica aí massa do bloco pesado mais a massa do bloco leve, que multiplica a aceleração resultante. Só que a gente não sabe qual é o valor dessa aceleração resultante. Então o que é que eu faço aqui? Eu vou colocar os valores dela, né? Que massa ela é o quê? É o peso sobre a aceleração da gravidade, né? Do planeta em que o objeto está sujeito, né? Está sobre ele. Então, a massa do bloco mais leve é o peso dele sobre G. E a massa do bloco mais pesado é o peso dele sobre G. Ali também eu coloquei em evidência o cosseno, né? Que eu tinha esquecido de colocar. Eu coloquei em evidência, pois a gente vai deixar ali em termos do peso, né? Então, por isso que eu estou colocando aí em evidência os termos que não sejam peso, os termos semelhantes, né? Colocando eles em evidência que não sejam os pesos. E aí, portanto, eles ficam multiplicados, né, dentro de parênteses aí, quer dizer, eles ficam somados dentro de parênteses, né? Ali não dá para simplificar também, simplificar não, colocar em evidência os coeficientes, pois eles têm valores diferentes. Isolando a nossa letra A, isso significa, né, que todo termo esquerdo vai ser multiplicado por G sobre a soma das forças peso de cada um do bloco, né? Do peso de cada um do bloco, né? Já que no lado direito, no lado esquerdo da equação, eles estavam sendo divididos, né? Pela mesma variável. Então, né?
fazendo ali a soma de frações, né? Vai ficar a soma deles dois sobre G. E quando você coloca ele para o outro lado da igualdade, né? Colocar, né, entre aspas, né? Matematicamente não está correto, mas colocando entre aspas, né? Vai ficar G sobre a soma deles. Dá para simplificar mais, né? Simplificando essa equação, que eu fiquei com preguiça de colocar termo, linha por linha para mostrar como é que foi feito, né? Eu simplesmente fiz no caderno e só coloquei aqui o resultado final. Mas eu vou dar uma explicaçãozinha aqui do que aconteceu, né? Como é que dessa penúltima linha eu cheguei nessa última, né? O G eu não multipliquei pelos termos dentro dos colchetes, né? Deixei ele de fora. Só multipliquei o quê? 1 sobre a soma dos pesos de cada bloco. Então, multiplicando o primeiro termo dentro dos colchetes, né? Que vai ser a soma dos termos, ou a soma dos pesos vezes o seno de θ. Então, se eu tenho a soma dos pesos dividido pela soma dos pesos, né? O valor é o mesmo, então dá 1. Então, elas se anulam e fica só o seno de θ menos, né, a multiplicação desse mesmo termo pelo segundo ali agora, né, pelo cosseno que multiplica a soma do coeficiente do peso mais leve mais o coeficiente vezes o peso mais pesado, né? E aí não tem como simplificar isso, né? Não tem como cortar, né? Porque eles estão multiplicados por uma outra variável, que é o coeficiente. Então fica aí dentro de parênteses, coeficiente do objeto mais leve vezes o peso dele, mais coeficiente do objeto mais pesado vezes o peso dele, dividido pela soma dos pesos desses dois objetos, que multiplica o cosseno de θ, né? Tudo isso subtraindo o seno de θ, que é, por sua vez, multiplicado por G. E aí a gente chega nessa expressão toda aí. E aí só o que a gente faz agora, né? Temos todos esses valores, substitui e resolve essa equação. Resolvendo essa equação, a gente tem que a aceleração do conjunto do bloco vai dar 3,5 metros por segundo ao quadrado. Uma vez que a gente sabe qual é a aceleração resultante do sistema, aí fica fácil resolver qual é a tensão na corda entre os dois blocos. Né? Porque é só pegar qualquer uma das duas equações ali no começo da resolução da letra A, né? Ali no eixo X, né? Ou a força resultante do bloco mais leve ou a força resultante do bloco mais pesado. Você que escolhe vai chegar no mesmo resultado. Eu peguei ali a do bloco mais leve, do bloco mais pesado, e isolei a força de tração no lado esquerdo da igualdade. Então ficou ali que a força resultante no bloco mais pesado, quer dizer, a força de tração vai ser igual à força resultante do bloco mais pesado, menos a componente X da força peso, mais a força de atrito cinético atuante nesse bloco. Aí a gente pode substituir, né, cada termo desse, né? Então fica força resultante massa do objeto vezes aceleração, a componente x da força-peso, modo da força-peso vezes seno de θ, a força de atrito cinético, né? É o coeficiente de atrito vezes a força-peso vezes o cosseno do ângulo θ. Colocando aí os termos aí em evidência, porque como eu não sei qual é a massa de nenhum dos dois objetos, mas eu sei que a massa é dada pelo peso sobre a aceleração da gravidade. Então, todos os três termos aí na operação vai estar sendo multiplicado pela força peso. Aí, o que é que eu fiz? Coloquei em evidência e aí, dentro de parênteses, os três termos, né? O A sobre G, né? Que vai ficar, aí o primeiro termo vai ficar A sobre G, menos o segundo termo vai ficar somente o seno de θ, e o terceiro termo vai ficar o coeficiente de atrito vezes o cosseno de θ. Substituindo as variáveis, né? Porque nós temos todos esses valores, substituindo e resolvemos, vamos ficar com uma força de tração na corda entre os dois blocos de 0,21 newtons, ou seja, uma força pequena, né? Pode-se praticamente dizer que a corda tá o que folgada, né? Ela tá naquela iminência, né? É uma tração muito pequena.
Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Eu dei, eu dei alguns saltos, né? Eu não gosto de fazer isso, não costumo fazer, mas ia ficar muito extenso a resolução, principalmente aqui na letra A, da penúltima linha da equação para a última linha da equação, né? Tinha alguns passos a mais, né? Eu fiquei realmente com preguiça de colocar, e aí ia ficar bem maior essa distinção, distinção dessa equação, né? Então eu fiz no caderno e dei um pulo daqui para cá, mas não é difícil, né? Eu expliquei como é que faz, né? É só ir multiplicando termo a termo e vão sendo eliminados os termos que precisam ser e por aí vai. Também na letra B, né, tem um saltozinho a mais, né? Que o nosso m ali que multiplica a aceleração, né? Já que a gente não tem ele, a gente o substitui pelo peso sobre g, né? Então, os três termos ficam multiplicados pelo peso, coloca em evidência, né? E você tem que lembrar que embaixo da aceleração tem o g sendo dividido, né? Já que você substitui o termo. E aí fica dessa forma, substitui os valores e você vai chegar no valor de 0,21. Espero que tenham gostado, que tenham compreendido, né? Espero que eu tenha ajudado. Crítica, dúvidas e sugestões, como sempre, aí na caixa de comentários, se houver. Curtam, compartilhem e não se esqueça de se inscrever no canal se puder. Até a próxima questão.